Vamos lá começar a resolução da atividade sobre crônica. Como eu estou fazendo antes, a atividade ainda não está naquele formato, certo? Mas eu vou dizendo aqui os itens e vocês anotam. Vamos lá. São características da crônica. Gênero narrativo marcado pela brevidade. Narra fatos históricos em ordem cronológica. Eu ficaria com dúvida, na hora de responder essa questão, sobre essa história de cronológica. Mas vocês lembram quando a gente estudou sobre crônica, que a gente falou sobre a origem da palavra cronos, né? Que crônica vem de cronos. Aí a gente já começa a fazer uma ligação. Cronos quer dizer tempo. E essa mesma raiz, né? Cronos. Essa mesma raiz de palavra, ela deu-se um monte de palavras como cronológica, como cronotopo, essas coisas. Então, colocaria aqui, se eu tivesse dúvida, colocaria aqui como stand-by. Publicado em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos. Essa aqui, com certeza, né? É uma característica da crônica. A obra de ficção, crônica é inventado, do gênero narrativo. Essa ficção aqui a gente já fica assim, porque crônica não é inventada, né? Crônica ela pode até tratar de sentimento, fazer reflexão, mas uma crônica ela vai surgir, ela pode ser até um gênero fictício, mas ela vai surgir como é que eu posso dizer? A partir de algo que aconteceu no dia, certo? Destina-se à leitura diária ou semana. Ai, não, desculpa. Ficção de gênero narrativo, apresenta narrador, personagens, ponto de vista e enredo. A gente sabe que existe um tipo de crônica narrativa, né? Que isso aqui pode sim ser, mas isso não é uma característica da crônica como um todo. Existem crônicas diferentes, né? Que vai ter uma crônica que ela pode contar histórias, mas não é um fato que se aplique ao termo completo, certo? É como se fosse um pedacinho. Aqui a gente tem aqui um campo, né? Aqui uma folha inteira. Aí uma linha, essa daqui é verdade. O resto das linhas, assim, para falar da folha toda, não. Para falar de uma linha, sim. Gênero que se define por sua pequena extensão, é mais curto que a novela ou romance, apresentando uma estrutura fechada. Não tem estrutura fechada, até porque a gente vai ter inúmeros tipos de crônica, né? Então, nada de fechado. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um destinatário, geralmente é escrita em primeira pessoa. Isso daqui, ó, é uma carta, né? Isso daqui, ó, personagens, é um conto. Pequena extensão, mais curto que a novela e o romance, também é um conto. Então, a gente pode dizer que, como todos os itens trazem 2 números, a gente sabe que o 2 está certo com certeza. O 1 a gente está na dúvida, né? Mas vamos aqui. 2 certo com certeza. Letra A. E o 1, a gente sabe que ele tem 70% de verdade, né? Isso é se a gente for fazer com dúvida. Porque se a gente for lembrar da aula, da raiz da palavra crônica, a gente vai entender essa questão aí do cronológico. Então, letra A, certo? Marcar aqui. Ai, não dá para marcar, não. Tá. Letra A. Segunda questão. Leia o texto a seguir para responder a questão. De homem para homem, ó. Cronista brasileiro, Fernando Sabino. Título, de homem para homem. Vamos ler o texto. Ateu não. Agnóstico. Pois eu te dou 500 pratas se você me disser o que quer dizer essa palavra. Ora, para começar, você não tem 500 pratas. Estou conversando a sério e você me vem com molecagem? Acho que Deus é uma coisa, os padres outras. O ranço das sacristias me enoja. Tenho horror ao bafo clerical dos confessionários. O bem que a confissão pode nos trazer é o de uma catarse, um extravasamento que a psicanálise também faz, e com mais sucesso. Estou mesmo com vontade de me especializar em psiquiatria. Só mesmo doido
te procuraria. Mauro, não pode deixar de rir, Eduardo acrescentou. Você vai ter de se curar para depois curar os outros. É isso mesmo, concordou o outro sério. Estou extremamente preocupado com o meu próprio caso. Já iniciei o que eu chamo de a minha libertação. E o que eu chamo de a sua imbecilização. Vista pela sua, que já é completa. O que eu chamo de libertação é a possibilidade de me afirmar integralmente como homem. O homem é que interessa. Se Deus existe, posso vir a me entender com ele, mas há de ser de homem para homem. Bom, primeiro, esse termo aqui, agnóstico, é um termo da filosofia que define pessoas que não se dizem capazes de afirmar ou negar a existência de Deus. Então, o que é um agnóstico? Ele está ali. Se a pessoa diz que existe Deus, ele não duvida. Se a pessoa diz que não existe, ele também fica ali, ele não tem a capacidade, ele não se acha capaz de dizer, de afirmar se existe ou não Deus. Então, esse é o agnóstico. É como se ele fosse ali tentar ser o isentão, né? Fica em cima do muro. Esse texto do Fernando Sabino, essa pergunta é mesmo de graça para vocês. Ele quer saber qual é esse gênero, e a gente sabe que é uma crônica. Aqui é um diálogo curto. Uma crônica é geralmente um texto curto que vai trazer ali uma característica, algo, como é que eu posso dizer, corriqueiro, né? Prosaico. Isso é como se fosse uma conversa numa fila do banco. A pessoa está ali no banco, aí começa a conversar com outro, ou então tá dois colegas, dois amigos, começam a discutir ali e pronto, deu-se uma crônica. Então, letra C, de crônica. Questão 3. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois aí você vai ter que dizer que por que neste trecho a linguagem ela é emotiva ou expressiva. É um tipo de função da linguagem. Quais são as funções da linguagem? Nós temos 6, né? Ou são 7 funções da linguagem. Não estou lembrada agora. Mas os textos, eles vão, cada texto, né? Cada enunciado, ele vai trazer uma característica dessas funções. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Não. Essa daqui é a função fática. É aquela que a gente utiliza no telefone, que a pessoa diz alô, aí o outro alô, quer falar com quem? Com fulano. Função fática. Que aí o que importa é a língua ali, em si. É o código que está sendo utilizado, a língua. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Então, o que diz não importa. O que importa é quem está dizendo. Então, esta função é uma função que como é que eu posso dizer? Ela se volta para o eu enunciador, para quem fala. Será que essa é a função emotiva e apelativa? Emotiva e expressiva? Vamos ver. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Esta função aqui, onde o interlocutor é o foco, a pessoa com quem eu falo, eu sou locutora, vocês são interlocutores, certo? Se o foco estiver em vocês, se eu quiser conquistá-los, então eu vou usar uma função chamada de função da linguagem apelativa, que é o que a gente utiliza onde? No anúncio, no cartaz, na propaganda, onde eu quero tocar o interlocutor. Então,
Aí não é emotivo nem expressivo. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Aqui, no caso, é o assunto, que é a função referencial. É quando eu coloco em evidência o assunto. Quando eu vou escrever, por exemplo, um artigo, quando eu vou escrever um ensaio, o assunto ele vai se sobressair. Então, gente, letra B de bola é a função emotiva da linguagem, que o foco é o enunciador, quem fala. Então, os sentimentos dele se sobrepõem ao gênero. No caso, é a função que nesta crônica, desabafo, está sendo empregada. Ok? Agora vamos para a questão de número 4. O labirinto dos manuais. Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático. Um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual entusiasmado. Agora eu aprendo. Decidi folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 2 horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracal. Não achava. Era só alguém me chamar e todo mundo em torno sair correndo, pensando que era um alarme de incêndio. Quem me salvou foi um motorista de táxi. Manual só confunde, disse didaticamente. Dá uma de curioso. Insisti e finalmente descobri que estava no Vibracal há meses. O único problema é que agora não consigo botar a campainha de volta. Atualmente estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. Na capa a promessa. Rápido e fácil. Um guia prático, se não sei usá-lo. Um guia prático, simples e colorido. Desculpa, gente. Que coisa aí. Resolvi. Vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador e não saber usá-lo? Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342. Cada vez que olho, dá vontade de chorar. Não seria melhor gastar o tempo relendo Guerra e Paz? Tudo foi criado para simplificar, mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira fazer pipoca, que possui sua tela própria. Mas não posso me alimentar só de pipoca. Ainda se emagrecesse? E o fax com secretária eletrônica? O anterior era simples, eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um, depois em outro para confirmar e de novo no primeiro. Outro dia, a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária disparou todas as mensagens desde o início do ano. Eu sei que para a garotada que está aí, tudo parece muito simples. Mas o mundo é para todos, não é? Talvez alguém dê aulas para entender manuais. Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho realmente necessidade. E não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Valci Carrasco, ele escreveu esse texto para a Veja, né? Olha aí, ó, revista, certo? Em 2007, falando aí, 2007, tá bem antigo, que a gente nem usa mais um monte de cor que tem aí, né? Então, com base nesse texto, a pergunta é: entre as características que definem uma crônica estão presentes no texto do Valci Carrasco o quê? Narração em terceira pessoa caracteriza uma crônica? É terceira pessoa, é primeira pessoa, ele está falando dele, ele está falando de alguém, aliás, é ele falando, ou é um grupo falando, ou é um eu não
um sujeito não identificado falando, como é a criação de imagens hiperbólicas e o predomínio do discurso direto. Discurso direto é aquele que você emprega, né, na conversa, coloca logo um travessão e diz, como aquele diálogo que tem lá em cima, é discurso direto. Indireto é você dizer que fulano disse. O emprego de linguagem acessível ao leitor e a abordagem dos fatos do cotidiano, ou a existência de trechos cômicos e a narrativa restrita ao passado do autor. Não existe isso de restrição ao passado, certo? Quando você vê essas palavras, restrita, tudo, sempre, cuidado. Então, o que a gente pode dizer? É que é uma linguagem, sim, acessível. A pessoa que lê, ela vai se ver naquilo que ela está lendo, né? A dificuldade de uma pessoa de lidar com as questões como é que eu posso dizer? As questões do cotidiano e os fatos do cotidiano. Então, letra C de, novamente, crônica. E acabou, são essas 4 questõezinhas. Qualquer dúvida, falem com o PDT de vocês, certo? Eu estou aqui para que vocês possam tirar dúvidas também, caso precise, daquele jeito, né? Se identifiquem, mandem mensagem dizendo quem vocês são.